Irmãs, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos em nome do Senhor, para a nossa alegria, para a edificação mútua e, acima de tudo, para a glória do Senhor, para prestarmos um culto racional a Ele. Ele é digno. Uma alegria estarmos com os santos, na comunhão dos santos. Vamos continuar trabalhando então, irmãos, a Carta aos Romanos, nossa exposição. Agora chegamos já à 18ª parte. Está indo bem. Estamos no capítulo 5 ainda, está indo bem. Tem muita coisa pela frente, né? Uma carta rica, mas estamos indo. Devagar e sempre, como diziam os antigos. Capítulo 5. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais do que nós já falamos domingo passado. Nós começamos o capítulo 5, né? Aliás, nós retomamos o capítulo 5 domingo passado, a partir do versículo 12. Nós lemos todo o trecho, o final, né, do capítulo 15, do capítulo 5, até o versículo 21. Trabalhamos só o versículo 12, mas hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos trabalhar do versículo 12 de novo, reforçando o que já foi falado, até o versículo 14. Aqui nós fechamos a primeira parte desse trecho, que fala sobre Adão, que fala sobre a nossa representação em Adão, ou a representação de Adão, sobre toda a raça humana. Então vamos ver o texto. Abram lá comigo, então, capítulo 5, de 12 a 14. Vamos ler? Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Até aqui a leitura da palavra. Vamos fazer uma oração, clamando ao Senhor mais uma vez graça, para podermos entender as riquezas desse trecho, não é? Ó Deus, Deus de toda graça, Deus de luz, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos agracie, nos abençoe, nesta noite, novamente, com a direção do Teu Espírito, com o governo dEle e com a luz que Ele traz sobre a Tua Palavra, sobre a própria inspiração dEle. E assim pedimos que cada um de nós aqui nessa noite, todos nós tenhamos o nosso entendimento esclarecido pela luz da Tua Palavra e do Teu Espírito. E assim possamos ter o nosso coração profundamente tocado, abençoado, que ouçamos a voz do Espírito Santo tocando nas profundezas do nosso ser, para que assim sejamos edificados, sejamos lavados novamente pela Tua Palavra, que possamos compreender a nossa realidade em Adão e o quanto fomos abençoados em Cristo, para que assim tenhamos alegria, ousadia de viver a vida cristã, um renovo dentro dos nossos corações, um renovo na nossa mente, uma transformação de vida. E assim também possamos nos firmar cada vez mais na fé, na justificação pela fé e na fé em Cristo Jesus. Senhor, que todos nós aqui nessa noite possamos assim ser supridos pela Tua Palavra, consolados por ela, exortados por ela, Senhor. Só o Teu Espírito pode fazer isso. É por isso que nós invocamos a presença dEle, clamamos pelo Senhor, que o Senhor assim nos abençoe, e assim oramos por amor de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então está aí o trecho, como nós já falamos, a primeira parte, aliás, esse trecho do capítulo 5, do 12 ao 21, o final do capítulo 5, é um dos textos mais difíceis da carta e da Bíblia, né? Nós já falamos sobre isso, vocês perceberam, nós já demos uma introdução domingo passado,
Eu vou fazer uma pequena recapitulação, mas a gente já pode notar que tem muita coisa aqui, né, que a gente precisa vasculhar, garimpar mesmo para poder extrair o que for possível, né? Então, nós já vimos na última pregação que, usando o tema 2 homens, 2 destinos, a primeira parte nós já falamos sobre isso. Hoje, de novo, segunda parte, no mesmo tema, né? 2 homens, 2 destinos. Vocês notaram aí, nesse trecho que nós lemos hoje não, mas no que nós lemos todinho ele na semana passada, do versículo 12 até o 21, vocês perceberam a tônica de Paulo quando ele diz: por um só homem aconteceu tal coisa, como também por um só homem aconteceu outra coisa. Então, um homem nos leva a um destino, o outro homem nos leva a um outro destino. E é isso que nós vamos extrair desse texto, não é? Vimos também que Adão e Cristo, então, por isso, são cabeças federais. O que nós entendemos por cabeças federais? Eles são os cabeças maiores, ou os representantes maiores de 2 raças. Adão é o representante maior da raça caída, da raça perdida, da humanidade sem Deus. Cristo é o cabeça maior e o representante maior da raça dos eleitos de Deus, daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo. Então, quando Deus olha para a humanidade, como Ele está olhando para nós aqui nessa noite, Ele só vai enxergar 2 homens. Ele vai enxergar Adão e aqueles que estão em Adão, ou ele vai enxergar Cristo e aqueles que estão em Cristo. Então, essa é a grande realidade, vejam porque o texto é importante, porque aqui resume a história humana. Não há a terceira opção, não há um meio termo. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Não existe nenhuma outra possibilidade. E quando tudo for consumado, no fim dos tempos, nós seremos representados, ou nós estaremos na categoria ou de Adão, e seguiremos para a perdição eterna, ou estaremos sob a representação de Cristo e desfrutaremos da vida eterna e da glória que o Senhor separou para os seus filhos, seus eleitos. Então vejam que o texto é importante, não é? Aqui resume a nossa história, conclui a nossa história, nos aponta para a consumação dos tempos e para o final, no juízo, quando houver um juízo, assim será resolvida a situação. Não vai ter uma outra opção. Ou nós seremos representados por Adão ou por Cristo, não é? E esse primeiro trecho, de 12 a 14, nós estamos falando da parte ruim, por assim dizer, né? A parte ruim da história. Nós estamos falando de Adão, e aqui nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o caso de Adão. Antes de começar no versículo 15, e aprofundar bastante sobre Cristo e a sua obra e os seus benefícios, nós ainda estamos falando de Adão, da sua obra e da maldição que nós herdamos dele, daquilo que ele conquistou por nós. Ou seja, o pecado e a condenação, não é? Então isso nós temos em Adão. E aí nós vamos estudar mais um pouco sobre isso nessa noite. Vimos também que Adão não é um mito, porque se Adão for um mito, ou melhor, se os 3 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, se eles forem mitos fundantes, como a teologia liberal, o próprio evolucionismo teísta, quer achar que assim é, que Gênesis capítulos 1, 2 e 3 são mitos, não são realidade, são fictícios, não são realidade. Se assim o fosse, o que mais na Bíblia também é fictício? Fica uma dúvida. Se Adão não foi um homem real, e se ele não foi uma pessoa histórica, ou se Adão não é um personagem real e histórico, para que Cristo veio ao mundo? Se ele veio resolver o problema de Adão, Adão não existiu e ele veio à toa. Ele deixou sua glória, perdeu tempo, ele deixou a sua posição maior de Deus do universo, Senhor do universo, para vir salvar uma humanidade que na verdade não está perdida. Ele veio à toa, ele se enganou. Se Gênesis 1, 2 e 3, que fala sobre criação, as doutrinas básicas da nossa fé, criação, o homem foi criado, o homem existe, Adão existe,
criado, foi criado. O evolucionismo não é uma realidade, é só teoria furada. Então o homem foi criado, consequentemente houve a queda, segundo a doutrina grande do capítulo 2, 3, houve a queda, e ali também no fim do capítulo 3, nós vemos também já como se fosse alguém já mostrando de uma forma antecipada, eu estou substituindo a palavra porque me fugiu a palavra, de uma forma antecipada, Deus apresenta a redenção, por um ato que ele mata um animal, tira a pele do animal e reveste o homem, e Adão e Eva, e ali já mostra a redenção, eles só poderiam estar na presença de Deus ali para frente. Obrigado. Por causa desse animal que foi morto, simbolizando a morte vicária de Cristo, não é? As três grandes doutrinas ali já representadas, ou criação, queda e redenção. Então, se Gênesis 1, 2 e 3, e se Adão fossem mitos e não fossem realidade, a nossa Bíblia não faz sentido algum. O Evangelho não faz sentido algum, não é? Então nós vimos que ela é realidade. Adão é um personagem histórico, real, criado, ele foi criado por Deus, a humanidade foi criada por Deus, não sofreu evolução sem direção, louca, através de bilhões e bilhões de anos, ou milhões, como dizem assim os evolucionistas, não é? E também aqueles que dizem que porque o homem então, o homem nasce puro, então a queda também eles rejeitam, a teologia liberal, e diz que todo mundo nasceu bom, e o homem se corrompe por causa da sociedade. Não, a gente viu que o pecado entrou no mundo por um homem, como nós vimos aqui no versículo 12. O pecado entrou no mundo por um homem, toda a raça foi criada através de Adão. Vimos também que, só existem dois tipos de seres morais, inteligentes e responsáveis em todo o universo, em toda a criação de Deus. Quais são? Nós falamos, os anjos e os homens. De que forma que eles foram criados? Os anjos foram criados todos de uma única vez. Deus criou lá os seus não sei quantos milhares ou milhões de anjos, eu não sei qual a quantidade, mas a mesma quantidade de anjos criados no dia que Deus os criou, existe até hoje. Eles não se reproduzem. Deus resolveu fazer com que o homem fosse criado de uma outra forma. Ele resolveu que o homem se reproduzisse, se multiplicasse. Então ele criou um casal, e deste casal ele criou toda uma raça. Então por isso ele é o nosso representante. Adão é a semente original da nossa raça. Então tudo que Adão é, nós somos. É isso que nós estudamos. De maneira diferente dos anjos, nós fomos criados e existimos por causa da reprodução, da multiplicação, e assim nós temos a mesma genética, o mesmo DNA, as mesmas características do nosso pai, Adão, e da nossa mãe, Eva. Não é? Paulo também fala aqui, no versículo 14, eu só adiantar mais um pouquinho, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, que Adão é figura daquele que havia de vir. E na verdade isso é uma bênção, porque nós vamos estudar daqui a pouco sobre isso, né? Cristo é aquele que havia de vir. Quando Paulo diz isso, ele diz que já na eternidade, na economia de Deus, antes dos tempos eternos, Deus já havia determinado que haveriam dois homens. Deus já havia determinado, e Cristo não foi feito homem, assumiu essa situação para resolver um problema de última hora. Não, já era um projeto de Deus, projeto definido. Quando Deus criou Adão, ele também já havia no seu coração projetado todo o esquema da redenção em Cristo. E ele então prefigura, como diz o final do versículo 14, Adão prefigurava aquele que havia de vir, que era Cristo, não é? Ele também, Adão é um tipo de Cristo porque ele representa a raça humana. A única coisa semelhante entre Adão e Cristo é que eles são representantes ou cabeças federais de duas raças. Do resto,
Adão é antítipo de Cristo. O que significa antítipo? É o contrário. Tudo que Adão fez de ruim, Cristo fez de bom. Tudo que Adão conquistou para nós, que foi a morte eterna, a condenação, o pecado, e tudo isso, Cristo concedeu-nos salvação, bênçãos e vida eterna. Então, por isso, eles são antítipos, nesse sentido também. São opostos, não é? São opostos um ao outro, não é? Vimos também que, por um só homem, Adão, o pecado, e junto com o pecado, entrou a morte no cosmos. Vejam o versículo 12, já trabalhando um pouquinho o versículo 12, fazendo uma recapitulação. Paulo diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Por que no mundo? Ele quer dizer no sentido de cosmos. O mundo aqui significa não só a raça humana. Porque se você ler o capítulo 8 de Romanos, você vai perceber, a partir do versículo 19, do versículo 18 até o 22, Paulo diz que a natureza, ou seja, toda a criação, todo o cosmos, todo o universo, geme, aguardando a restauração dos filhos de Deus, por causa de que todo o cosmos, toda a natureza criada, está sujeita àquele que a sujeitou. Quem é esse? O homem. Quando o homem caiu, toda a criação ficou sujeita à corrupção. E ela sofre até hoje, por isso que ela geme. Diz no capítulo 8, a partir do versículo 18 até o 22, de Romanos. Então, aqui mostra que o pecado entrou. Quem abriu a porta? Adão. Adão abriu a porta para a entrada do pecado. E o pecado não entrou sozinho, porque onde há pecado, há morte. A Bíblia nos garante que a morte é a filha do pecado. Onde há pecado, há morte. Eles são inseparáveis. A Bíblia também é clara, mostrando que o salário do pecado é a morte. Então, onde há pecado, consequentemente, inevitavelmente, há morte. É isso que Adão nos deu, nos concedeu, não é? Por ele entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Paulo continua também dizendo que o pecado passou a todos os homens, não é? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele diz e conclui o versículo 12. Ele quer dizer que tanto o pecado como a morte passou a todos os homens. Isso significa que a queda é universal. Ninguém nasce bonzinho, nenhuma criancinha nasce sem pecado. A queda é universal, diferente da justificação. Por isso que nós vamos ter dificuldade com esse texto de Paulo. Paulo coloca a gente em xeque aqui, sabe por quê? Porque nesse texto, vocês vão ver, quando nós formos trabalhar sobre a obra e os resultados da obra de Cristo, você vai ver que Paulo fala assim: por isso muitos pecaram, e da mesma forma muitos também foram salvos. Depois ele fala: todos pecaram e por conseguinte todos foram salvos. Mas não todos foram salvos. Então, algumas vezes, o muitos de Paulo significa todos. E algumas vezes, o todos de Paulo significa muitos. E outras vezes, o todos de Paulo é todos mesmo. E em outras vezes, o muitos de Paulo é muitos mesmo. Então nós vamos ficar meio... a tradução portuguesa nos dá essa bênção, né, para a gente poder pensar. E como que a gente faz essa exegese? A gente faz a extração do texto, da verdade, e faz a comparação. A regra da hermenêutica, melhor, ela é o seguinte: você trabalha o texto dentro do contexto da carta, dentro do contexto da Bíblia. Então você vai examinar texto com texto, e você não tem mais, você não fica exclusivamente no texto de Romanos, e você vai compará-lo com outros textos, que mostram que a queda, sim, foi para todos os homens, mas a justificação foi para aqueles que Deus escolheu, para alguns, não todos. Então a redenção ou a justificação não é universal, como dizem os universalistas, né? Nós não caímos no universalismo, não.
Então tá, vamos trabalhar o texto então, fizemos aí uma pequena recapitulação. Vamos lá, agora vamos então, a partir do versículo 13, nós vamos ver o que Paulo quer dizer a partir do versículo 13. Ele está querendo mostrar a prova, ele está querendo dar a prova para nós de que todos pecaram, conforme ele disse no final do versículo 12, agora ele vai explicar o que ele termina no versículo 12. Ele diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, ele diz no final do versículo 12. E agora, no versículo 13, ele passa a dizer que, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que Paulo quer dizer com isso? Bom, Paulo está querendo fazer uma defesa contra uma possível argumentação de qualquer pessoa. Eu acredito que Paulo, mais uma vez, quer, de uma maneira não muito clara, mas parece que lembra-se da diatribe, lembra-se daquela discussão com um adversário fictício. É como se Paulo tivesse alguém do lado, não tem, mas é como se alguém tivesse do lado dele perguntando, mas Paulo, e por que isso? Mas Paulo, eu não concordo com aquilo. Paulo, por causa... Isso é diatribe, é um diálogo, não é, meio acalorado contra um adversário. Ele está querendo argumentar contra alguém que não existe, para a gente poder entender. Então ele está querendo dizer o seguinte, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ele está fazendo uma defesa. Se alguém perguntar, tipo assim, se não há lei, não pode haver acusação, Paulo. Lógico, por exemplo, hoje nós entendemos, por exemplo, no nosso caso clássico do trânsito brasileiro, não é? Do trânsito, a condução. O condutor no trânsito, ele precisa conhecer as leis para não transgredir as leis. Ali há regras. Se ele transgredir as regras do trânsito, ele se torna transgressor. Ele é culpado de ter feito alguma bobagem lá no trânsito. Ele pode até dizer, olha, eu estou dirigindo aqui, mas eu não sabia dessa lei. Não sabia porque você não quis, porque existe o Código de Trânsito, você tem a obrigação de saber. Antes de pegar um volante e sair dirigindo, você devia saber. Então, Paulo está querendo dizer, se não há lei, não pode haver pecado, e por conseguinte não pode haver acusação, e por fim não pode haver condenação. A regra é essa. Quando há lei, então há pecado e há transgressão. E assim há também condenação. A pergunta então fica aqui. Deus é injusto, porque antes de Moisés não havia lei. É o que Paulo está argumentando aqui, não é? Se não há lei, não pode haver acusação, nem pecado, nem condenação. Mas Paulo já havia trabalhado isso antes. Vocês se lembram, vocês que acompanharam o estudo de Romanos desde o início, vocês vão se lembrar que nós já falamos sobre isso. Capítulos 1 e 2 de Romanos, nós já estudamos, quando Paulo diz que no capítulo 1, quando ele começa no versículo 18 até o versículo 32, Paulo vai discorrer que o homem é indesculpável, por quê? Porque através da criação de todo um mundo que está à vista do ser humano, de todo o homem sabe que existe um Deus. Começa aí. Paulo diz que pela natureza, os atributos invisíveis de Deus são claramente observados na natureza, na criação. Por isso, então, Paulo diz, o homem é indesculpável no sentido de incredulidade. Ele não pode dizer que não existe um Deus, porque a natureza expressa a glória de Deus. Claramente, diz Paulo. Então, o homem não pode dizer, eu não sabia. O homem, Paulo diz que o homem, ele suprime a verdade pela injustiça. Ele abafa a verdade. A natureza mostra que existe um Deus, mas a natureza externa, né, vamos dizer, a criação expressa que existe um Deus, mas o homem incrédulo, ele fecha os olhos para aquilo, ele abafa aquilo. A palavra que Paulo usa no versículo 18 o homem detém a verdade pela injustiça. Detém, é mais ou menos assim, ele sufoca,
É como se você estivesse do lado da verdade, se a verdade fosse uma pessoa e estivesse na piscina do teu lado, é como se você afundasse a cabeça dela na água da piscina até ela morrer. Você não quer que aquela verdade venha à tona, porque aquela verdade te expõe. Então o homem faz isso. Quanto à incredulidade, quanto a não crer em Deus, ele é indesculpável por causa disso. Mas, e pior ainda, no capítulo 2, Paulo começa a falar, no capítulo 2 de Romanos, que todo ser humano tem a norma da lei gravada em seu coração. Vejam comigo, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz no capítulo 2, versículo 15, que estes, a raça humana, os gentios, todo ser humano, mostram a norma ou as exigências da lei gravada no seu coração. E mais do que isso, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, não havia a lei formal ainda. A lei de Moisés ainda não existia nesse tempo, no tempo de Adão até Moisés, que ele diz no versículo 14, voltando lá no capítulo 5, que Adão até Moisés reinou a morte. Mas como, Paulo, se naquela época não tinha a lei de Moisés, não tinha a lei formal, escrita, redigida nas tábuas da lei, mas estava nas tábuas do coração de todo ser humano desde o nascimento, por causa do coração. A norma da lei estava no coração do ser humano. Então, ele não é justificado por causa disso, né? Não pode acusar, né? Porque não havia acusação, não havia lei formal, então não há uma acusação formal e não pode ser condenado. Paulo diz, negativo. A lei estava no coração do homem e na sua consciência. Quando a gente fala de livre-arbítrio, só para fazer um complemento aqui, a gente fala de livre-arbítrio, muitas pessoas falam a questão do livre-arbítrio. Se eu tivesse lá no lugar de Adão com livre-arbítrio, eu não tinha metido a humanidade nessa enrascada. Tá, depois você vai ver que é uma bobagem pensar dessa forma, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha só, a gente precisa entender o seguinte, quando fala-se de livre-arbítrio hoje, o homem caído, ele não tem o livre-arbítrio. E o que chama-se de livre-arbítrio, na verdade não é livre. Porque o arbítrio está preso no pecado, ele é escravo do pecado. A melhor maneira de explicar isso, eu espero que os irmãos compreendam, se não compreender a gente explica melhor depois. Vamos tentar explicar. Na teologia sistemática, quando a gente estuda sobre antropologia humana, sobre a constituição humana, a gente entende que o homem, ele tem capacidade cognitiva de discernir entre o bem e o mal. Ele tem. Ele tem condições de saber o que é certo e o que é errado. Todo ser humano tem. Todo ser humano sabe disso. Por quê? Porque tem a norma da lei gravada em seu coração. Cognitivamente, ou seja, ele tem capacidade de compreensão. Ele tem capacidade de pensar. E quando ele pensa, por isso que ele sabe, mesmo a tribo mais afastada da civilização, existe um código de ética nela. Existe um certo e errado lá. O cacique, ele vai botar ordem na casa, e lá tem uma regra. Ainda que seja mais absurda que você ache, mas existem regras. Toda a civilização sobrevive por causa de regras. Podem ser absurdas, mas existe. Por quê? Porque existe alguma coisa a nível de lei em seu coração, no coração de todo ser humano. Então ele tem essa capacidade de compreensão. O que o ser humano não tem é a capacidade que nós chamamos de volitiva. Ou seja, a volição é a capacidade de escolher ou decidir. É a vontade.
O homem tem a capacidade de compreender o que é certo e errado, mas ele não tem a vontade de obedecer aquilo que é certo ou errado. A capacidade volitiva dele está submissa, escrava do pecado. Ele, de própria vontade, ele não quer obedecer à lei de Deus. Ele não tem essa vontade, ainda que ele diga, claro que eu tenho, é porque ele não se conhece. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Ele diz que sim, ele se esforça e vai até um tempo, mas depois ele cai. Em algum ponto ele cai. Só para a gente fazer uma breve explicação aqui, então, quando fala-se de livre-arbítrio, o arbítrio humano hoje, ele tem a capacidade de compreensão entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Ele tem a norma da lei gravada em seu coração e tem clareza quanto a isso. O que ele não tem é vontade de obedecer. É a capacidade de obedecer. É a capacidade de praticar, de escolher, de decidir entre o certo e o errado. Ou escolher o que é bom. Só o que é bom. Todas as vezes o que é bom. Sempre o caminho do bem. E nunca o do mal. Não, ele não tem essa capacidade. Essa é a melhor explicação que a gente tem sobre o arbítrio de hoje, que o pessoal fala, mas não existe o livre-arbítrio, não está livre, ele está preso, ele está escravo do seu próprio pecado, da sua própria natureza. Muito bem, voltemos ao texto. Desculpa por ter saído aí um pouquinho, fazer uma viagem, mas eu voltei rápido, né? Vamos lá. O que a gente pode, então, compreender agora, trabalhando de novo 13 e 14, versículos 13 e 14... que mesmo que a lei formal de Moisés ainda não havia sido dada, no período entre Adão e Moisés, não é isso que Paulo diz aqui? Entretanto, reinou, versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, nesse período, a lei formal ainda não havia sido dada, a lei nas tábuas de pedra, não é? Não havia, no período entre Adão e Moisés. As pessoas quebravam a lei que estava gravada nas tábuas do seu coração. Elas quebravam a lei de Deus, que estava também na sua consciência. E eles sabiam que estavam pecando. Eles sabiam disso. Conscientemente eles pecaram. Vocês querem ver alguns exemplos? Alguns exemplos que a gente pode tirar. Qual é o trecho? O trecho entre Adão e Moisés. O que nós encontramos? Se você pegar a passagem de Gênesis, começa lá, por exemplo, o exemplo de Caim, sem contar com Adão, óbvio, tudo começou em Adão, mas já na segunda geração, Caim. O que Caim fez? Caim quebrou a lei do não matarás. Ele quebrou o mandamento dos 10, do decálogo, não matarás. Ele matou o irmão, ele matou Abel. Depois você avança um pouco mais, você vê que a geração de Noé, ou a geração do dilúvio, né? Não a de Noé para frente, né? Com os filhos, né? Mas as pessoas que viviam na geração pré-dilúvio, elas quebraram todos os mandamentos dos 10, todos. Deus olhou para aquela geração e disse, eu não aguento mais esse povo, mas eu vou poupar Noé. Noé e sua casa eu vou salvar. Eles acharam graça aos olhos de Deus. O que estava presente na humanidade naquela época? O pecado. O pecado quebrou todas as leis. Eles praticavam orgias, eles praticavam a corrupção, eles praticavam imoralidade, idolatria, eles praticavam o deboche, eles rejeitavam a pregação de Noé. A Bíblia não diz que Noé pregou para eles? Eu não estou falando de pregar as tábuas da arca para montar a arca. Ele pregou a fé em Deus. Fazendo aquela arca, ele estava mostrando, vai vir alguma coisa errada aí. Aquela geração deveria pensar, as pessoas deveriam pensar, o que Noé está fazendo? Alguma coisa estranha. Não chove, não tem nada que precise de proteção contra um dilúvio. O que está acontecendo? Não, eles não quiseram. Eles rejeitaram por incredulidade. Lembram-se? Aquela palavra de Romanos 1:18 diz que eles, desculpa, esqueci a palavra, meu Deus, detêm a verdade pela injustiça. Eles olhavam para aquilo tudo e eles, não quero olhar, eu não quero ver isso.
Eu não quero ser trabalhado por essa verdade no meu coração, eu rejeito essa verdade. Eles rejeitavam a pregação de Noé, desculpe se eu falei Moisés, é Noé, não é? Então eles quebraram todos os mandamentos de Deus. Aí depois, você vê lá no caso de Ló, nós estudamos esses dias, aí nós não, né? As irmãs estudaram, no caso da mulher de Ló, o caso de Sodoma e Gomorra. No caso de Sodoma e Gomorra, também quebraram o mandamento do não adulterarás. Não adulterarás não significa somente a questão de uma traição entre os cônjuges, significa da preservação da família, da preservação e da fidelidade familiar. E eles tinham a prática da sodomia, ou do homossexualismo. Então isso trouxe nojo para o coração de Deus, a ponto de que ele resolveu destruir aquelas duas cidades. Eles quebraram esses mandamentos. Depois, mais para frente, dentro de uma família eleita, você vê o caso de dois irmãos, Esaú e Jacó. Falando de Esaú, o que Esaú fez? Ele era irmão de Jacó. Ele nasceu no lar de Isaac. Ele conheceu a fé do pai, do avô, Abraão, mas ele rejeitou. Ele quebrou o mandamento do não cobiçarás. Ele cobiçou um prato de lentilha e trocou a sua primogenitura. Ele trocou a sua herança espiritual por um prato de comida. Ele cobiçou, quebrou mais um mandamento de Deus. E assim a gente poderia aí trazer muitos outros detalhes, né? Tudo isso aconteceu antes da lei de Moisés. Todos vinham quebrando a lei, quebrando a lei, quebrando a lei. Por que havia morte? Porque havia pecado antes. Por que muitas pessoas morreram? Porque estavam em pecado, ou o pecado estava presente. As gerações eleitas não, é óbvio, nós sabemos disso. Aqueles que eram eleitos, né, nesse período, são eleitos, estavam salvos. Mas a presença da morte significa também a presença do pecado. E, consequentemente, quebra da lei. Pecado é quebra da lei. Não é? Então, com o envio, quando Deus mandou as tábuas da lei, Deus apenas estava formalizando o que ele já tinha colocado no coração do homem. Quando ele mandou as tábuas da lei, ele só estava escrevendo num papel, por assim dizer, né? Era uma pedra, que a partir daí veio então a acusação formal de Deus. Mas não é que nunca houve. Quando Paulo diz aqui, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Havia pecado no mundo. Até chegar à lei, já havia pecado no mundo. Ainda que a lei formal não tivesse sido dada. Versículo 13. Aí ele diz, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Sim, não haveria, se não houvesse pelo menos a lei gravada no coração do homem. Deus seria injusto se não tivesse avisado ao homem o que é transgressão da lei. Mas ele colocou a lei no coração do homem, na consciência do homem. Por isso, então, nunca, em nenhum segundo da existência da humanidade, o homem viveu sem lei. Nunca. Desde Adão até hoje, o homem vive sob a lei de Deus, seja ela escrita ou seja ela gravada no coração e na sua consciência. O homem nunca esteve sem lei. E a lei começou lá em Gênesis, quando Deus manda que o homem não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, senão no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma lei específica, uma ordem específica para Adão, mas já começou ali, né? Então, a prova disso, então, está no versículo 14. Veja bem, a prova disso que eu estou falando, que o homem nunca teve sem lei, é que Paulo diz, entretanto, reinou a morte. Reinou a morte desde Adão até Moisés. Por que reinou a morte? Porque antes da morte, que é filha do pecado, havia o pecado. E ele diz, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Quer dizer, não é que as outras pessoas também comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso. Aí eles transgrediram a outra lei complementar que Deus havia gravado no coração de todos eles. Eles foram quebrando leis após leis, regras após regras, não é? Deixaram de obedecer de alguma maneira, não é? Então, a morte reinou só por causa disso, porque primeiro e antes dela houve o pecado. A morte é a evidência da presença do pecado. E onde a morte reina,
O pecado reinou primeiro. Porque a morte Adão, enquanto estava em pureza no jardim, ele e Eva, vivendo em comunhão com Deus, antes da queda, ele vivia sem saber o que é morte, porque morte não estava no cardápio e nem no dicionário dele, ele não sabia, não existia morte. Eles foram criados para viver para sempre na presença de Deus. Não havia morte. A morte só chegou porque o pecado chegou antes. Só por causa disso. É a prova de que a humanidade está em pecado e vive, e ela é gerada em pecado, é porque ela morre. A morte, se houvesse um ser humano que nascesse sem pecado, ele não morreria. Ele seria eterno. Mas não existe. Não existe. E o pecado, para existir, então, agora eu estou fazendo de trás para frente, estou fazendo o raciocínio inverso. O pecado, para existir, tem que haver a lei, mesmo que não seja a lei formal, como eu já disse. Então a lei existia, porque ela estava gravada no coração e na consciência de todo ser humano. Versículo 13, a parte B do versículo 13 diz que o pecado não é levado em conta se não há lei. Se não há lei, mas nunca deixou de haver lei. É esse o ponto. Parece aqui que não havia lei. Então, naquele período entre Adão e Moisés, por que houve morte? A explicação é essa. Nunca deixou de haver a ausência da lei. Ou seja, a lei sempre esteve presente na humanidade. Encerrando o versículo 14, eu queria passar para a parte B do versículo 14, porque eu já expliquei a primeira parte, A parte B do versículo 14, quando Paulo diz assim, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, Paulo está querendo dizer que foi uma transgressão específica de Adão, porque foi uma ordem diferente de todos os outros seres humanos. Ali, quando Deus colocou aquela árvore, ele estava provando, fazendo um teste de qualidade com a criação, com o ser humano. Ele colocou aquela árvore ali para fazer, não para ele. Deus sabia o que ele tinha criado. Deus sabia de todas as coisas. Eternamente em seu coração ele sabia o que ia acontecer, claro. Na sua economia, na sua soberania, no seu projeto eterno, Deus já sabia sobre a queda, sobre a incapacidade de Adão obedecer plenamente, ou totalmente e para sempre. Então, ele mostra para nós mesmos, para toda a humanidade, aquilo que Adão nós somos. Nós somos incapazes de obedecer toda a lei. O que isso faz? Isso faz com que o Evangelho ganhe mais ainda a nossa apreciação, a nossa gratidão, porque o Evangelho veio até nós sem obra da lei, porque nós não podemos obedecer a lei para sempre. Isso faz com que a gente seja mais grato ainda pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Isso avoluma a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa expressão de gratidão a Deus, por entender que aquilo que aconteceu lá no Éden é a realidade a nosso respeito, e nós não podemos fugir disso. E se hoje eu sou salvo em Cristo, é só por causa de Cristo. E a Ele eu dou toda a honra, toda a glória, toda a minha gratidão. Isso deveria aquecer o nosso coração, por gratidão a Ele, por essa maravilhosa graça do Evangelho, das boas novas, que Cristo tomou o meu lugar e me deu a salvação nele. Antes da gente fazer algumas aplicações, eu já estou encerrando, eu gostaria de fazer algumas conclusões aqui, antes da aplicação final. Aliás, a aplicação, eu vou fazer só uma hoje. Como eu disse para os irmãos, o texto é rico, mas ele é bastante teórico, e a teologia aqui a gente vai ter que extrair, para depois, no fim, até o versículo 22, a gente vai tirar mais aplicações, contextualizando, trazendo para nós hoje. Mas algumas a gente já pode ver. Mas antes de falar sobre a aplicação, eu gostaria de ver algumas conclusões e algumas
o que a gente tira desse texto que a gente leu nessa noite? Em primeiro lugar, já eu posso dizer para você que Adão era um tipo de Cristo, porque ele prefigurava, era uma sombra de Cristo, ele era uma sombra daquilo que havia de vir, ele era uma sombra de uma realidade que não havia chegado ainda. Adão estava prefigurando Cristo, como diz o versículo 14, no finzinho. Irmãos, o que isso significa para nós? Muita coisa. Significa e nos aponta para a graça e a misericórdia de Deus. Porque se Adão fosse único, nós estaríamos perdidos, mas houve um segundo Adão. Como diz Coríntios, não é? Paulo fala, houve um segundo homem. E nesse segundo homem houve a nossa chance de reconciliação com Deus. Como ele prefigura, que significa que há um outro então, né? Quando ele diz, ele prefigurava aquele que havia de vir. Então Adão não está sozinho, tem um outro. Esse outro quem que é? Cristo. Ele prefigurava alguém. Isso chama-se misericórdia. Veja que no coração de Deus, a justiça e a misericórdia e o amor se beijam, né? Se fundem. Não é? É uma coisa impressionante, mostrando que haveria um outro que havia de vir, que esse outro é aquele que faria certo o que o Adão fez de errado, é aquele que abençoaria aquilo que Adão amaldiçoou com a sua desobediência, aquele que foi obediente até morte e morte de cruz, é esse outro que Adão estava prefigurando. O que Adão fez de errado, Cristo fez de certo e nos reconciliou com Deus. Né? Significa então que Deus não nos abandonou em Adão, mas Ele reservou em seu próprio Filho a graça que resolveria o problema causado por Adão. É isso que ele está querendo dizer aqui. Parece que o texto é pobre no sentido de trazer informações sobre o Evangelho. Mas se prefigurava alguém que havia de vir, e esse alguém nós sabemos que é Cristo, então ele está apontando para algo muito melhor. A nossa história não acabou em Adão, aleluia. É isso que tem que ficar no nosso coração. Nós não estamos fadados a morrer em Adão, por causa de Cristo, aquele que haveria de vir. Em segundo lugar, outra coisa maravilhosa que nós extraímos aqui, é que nós vemos embutido aqui, a gente vê aqui, não claro, muito claro, mas a gente vê a capacidade de Deus amar e perdoar é infinitamente maior do que a nossa capacidade de pecar. A gente vê que apesar do pecado de Adão e nosso, havia um outro que veio para nos salvar. E por causa dele nós fomos perdoados. A gente vê que Deus tem uma capacidade, por isso que quando Paulo, e aí nós não chegamos lá ainda, mas Paulo vai discorrer a partir do versículo 15 até o 22, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo em Cristo é superabundante em relação àquilo que houve em Adão. Então aqui a gente vê a capacidade imensamente, infinitamente maior de Deus de nos amar e de nos perdoar, apesar de Adão. E isso também nos motiva, isso também consola o nosso coração. Em terceiro e último lugar, a gente conclui também que precisamos entender que se qualquer um de nós, presta atenção nesse ponto, porque às vezes a gente pensa nisso, né? Por isso que eu falei, quando eu falei agora há pouco, a gente pensa, que bobagem, né? Se eu estivesse no lugar de Adão, né? Tá, pense comigo então. Se qualquer um de nós estivesse no lugar de Adão, com o seu livre-arbítrio, lá no Éden, nós faríamos exatamente o que ele fez, ou faríamos ainda pior. Sabe por quê? Porque Adão ainda foi criado em perfeição. Acompanhem comigo Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O que é que diz aí? Eclesiastes 7, 29, eu vou ler.
Eclesiastes 7, versículo 29, diz assim: eis o que tão somente achei. Quem está falando isso? Salomão. Salomão está falando assim: olha o que eu achei, gente, que Deus fez o homem reto, mas ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Adão era o nosso melhor representante. Se ele fez mal, você faria pior e eu faria pior. Por quê? Porque Adão não estava sujeito à corrupção que nós temos hoje, estamos sujeitos ainda. Já estamos sujeitos. Adão estava isento da corrupção, ele estava livre da contaminação que hoje nós temos na nossa natureza humana. Ele estava livre de tudo aquilo que nós hoje já herdamos em pecado, nós já nascemos em pecado. Então, se eu ou se você, qualquer um de nós aqui, estivesse no lugar de Adão, a gente tinha feito pior. Pior, eu garanto para você. Mesmo com livre-arbítrio, você, infelizmente, aliás, com livre-arbítrio, você faria pior besteira do que Adão. Adão foi o nosso melhor representante, não havia outro melhor. Como homem, digo como homem, não havia outro representante melhor para nós. Deus é bom, Deus é justo. Não pense você que Deus colocou alguém lá que já estava com má intenção de ferir toda a raça humana, de prejudicar sua herança, seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos e tataranetos. Não, Adão não tinha essa intenção, ele foi criado puro. O melhor representante que estava lá no jardim foi esse que estava lá, Adão. Melhor representante para nós. Bom, eu queria agora fazer uma última aplicação. E essa aplicação é especial para hoje, porque nós vamos participar da mesa do Senhor, né? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, por tudo que nós vimos aqui nessa noite, quanto à nossa realidade em Adão, a realidade que nós temos em Adão, você compreendeu um pouco sobre a sua realidade em Adão, não é mesmo? Nós compreendemos, não tem como fugir disso. Compreendendo isso, então, nós temos que nos consolar mutuamente. Nós temos que aceitar a nossa limitação como homens caídos. Nós temos que aceitar isso, gente. Mas nós temos também que buscar melhorar. Nós temos que buscar um crescimento em Cristo. Deus nos alertou que nós nascemos em Adão e temos essa natureza, mas agora em Cristo, o Pai espera que nós sejamos transformados. Que nós não sejamos mais a expressão da imagem do nosso primeiro pai, que é Adão, mas que nós sejamos a expressão da imagem de Cristo. Que Ele, como primogênito entre muitos irmãos, Ele seja a nossa, nós sejamos a sua expressão. A glória de Cristo tem que ser a nossa glória. E isso é transformação de vida, é expressão, não só física, mas de caráter, de coração transformado, de mente transformada. É isso que Deus espera dos seus filhos, que não estão somente em Adão, e isso é inevitável, todos estamos em Adão, mas o crente também está em Cristo. Então você pode expressar Cristo. É isso que Deus espera de nós, como seus filhos. Então, nós não temos um caráter perfeito, e isso a gente tem que ter essa convicção. Nós não temos um caráter perfeito, mas nós podemos melhorar, diminuindo o eu, e fazendo com que Cristo cresça em nós. E como é que eu faço isso? Na prática, eu faço através dos meios de graça que Deus nos concede. Como é que eu cresço em Cristo? Como é que eu cresço espiritualmente? Tendo uma boa alimentação da palavra de Deus diariamente na minha casa, me comprometendo com o estudo da palavra, tendo uma vida regular de oração, um relacionamento com Deus, tendo uma vida regular de congregação, de congregar,
onde eu recebo alimento com todos os santos. É diferente isso que nós estamos fazendo nessa noite, do que o estudo que eu faço em casa sozinho. A Bíblia diz que eu compreendo melhor a largura, a altura, a profundidade e todas as dimensões do amor de Cristo com todos os santos, na congregação dos santos. Quando eu congrego, eu aprendo muito mais do que quando eu estudo em casa. Eu tenho que estudar em casa, é o meu arroz com feijão. Aqui é um banquete, pela misericórdia e graça de Deus. São os meios de graça. Qual outro meio de graça? Quando o Espírito Santo toca no meu coração e eu estou em pecado, eu me arrependo e peço perdão imediatamente. Quanto mais eu demoro, mais o meu coração se endurece e aí vai ficando cada vez mais difícil o arrependimento e o fruto. Então, quando você ouve e tem convicção de pecado, é um meio de graça que você se arrependa e se livre do pecado imediatamente. Isso é meio de graça. Aconselhamento bíblico, aconselhamento na igreja, quando você busca conselho dos irmãos mais velhos, e você assim é aconselhado nos caminhos do Senhor. Meios de graça, para que você não se perca no caminho. Eu não sei para onde eu vou, eu estou numa encruzilhada. Alguns momentos na vida da gente, a gente fica meio que perdido. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu paro ou se eu ando. E então eu vou buscar alguém. Ninguém é perfeito, mas a Bíblia nos diz que Deus nos deu alguém para nos auxiliar, para nos pastorear, para nos orientar, para nos exortar, para nos livrar do erro. E está na igreja, não está no mundo, não está na escola, não está na universidade, está na igreja. Outra coisa, além de nós não termos um caráter perfeito, nós não temos um casamento perfeito. Os casados compreendem isso, mas nós podemos melhorar. Não é porque eu não tenho um casamento perfeito e eu vou fazer que nem Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, eternamente Gabriela. Não, eu posso mudar, eu posso deixar de ser Gabriela. Eu posso ser transformado pela graça de Deus. Eu posso ser um marido melhor. A minha esposa pode ser uma esposa melhor. Pelos meios de graça que eu já falei para vocês. É possível crescer como um cônjuge. É possível evoluir. Estou falando de evolucionismo bíblico. É possível eu evoluir como marido, como cônjuge, como pai. A minha esposa como mãe, como esposa, como mãe, já falei. É possível crescermos. O nosso casamento, né? Como é que eu faço isso também? Olhando para o casamento perfeito de Cristo e a igreja. Nós não vamos estudar em detalhes sobre isso, mas a nossa base de relacionamento conjugal é o relacionamento maior, o mistério maior entre Cristo e a igreja. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa deve se sujeitar ao marido. E como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e é brabo isso, mas é uma realidade, eu devo também amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e me entregar por ela. Ou seja, eu tenho que amar mais a ela do que a mim mesmo. Às vezes as pessoas falam, eu não estou falando de casamento como festa, né? Casamento não é perfeito. Eu sei, as pessoas às vezes falam, né? A gente passou por um ontem, eu sei, vários casamentos que a gente já passou, que a gente vai frequentar. Casamento que eu estou falando de festa, né? Sempre tem a turma do fundão que vai falar, não foi bom isso, não foi bom aquilo. Eu quero trazer descanso para os irmãos. Nunca vai estar bom. Sempre vai ter gente que vai meter o bico e vai falar, olha, não foi bom isso, olha, não foi bom aquilo. Sempre vai ter, irmãos. Nunca é perfeito, né? Agora eu já estou fazendo uma analogia com a festa, né? Sempre tem gente que é crítico, né? Nunca está bom, então descanse. Ontem eu falei para alguns irmãos, nós estamos aqui para gozar desse momento, é para desfrutar de alegria. Nós não estamos aqui para ficar olhando, faltou isso, faltou aquilo, devia ser assim, devia ser assado. Nós estamos aqui para curtir com os noivos. E a gente precisa curtir o nosso casamento com a nossa noiva, com o nosso noivo e com os nossos irmãos. E mais do que isso, eu preciso curtir a minha igreja. Eu preciso curtir a minha igreja, eu preciso curtir a minha igreja não é perfeita. Eu estou no meio de vocês, eu desaperfeiçoo aquilo que vocês estão aperfeiçoando. Eu não tenho condições de andar plenamente, eu sou um Adão.
Ainda. Eu não tenho a capacidade de dizer para vocês, olha, daqui para frente eu não erro mais como irmão em Cristo. Eu não consigo dizer isso, eu gostaria, mas eu não posso. Então eu tenho que curtir a minha igreja, eu tenho que curtir vocês, com todos os nossos defeitos, pecados, limitações, diferenças. Eu tenho que curtir a minha igreja, porque esta é a minha igreja. Em Adão, nós nunca vamos ter uma igreja perfeita, como nunca vamos ter um casamento perfeito, e como eu nunca vou ser um homem de caráter perfeito. Compreendem? Então, nada vai ser tão perfeito do jeito que você quer. Por isso a gente fala, nossa, às vezes sair da igreja por causa de motivos tolos, né? Motivos banais, é uma coisa que a gente não compreende, mas fazer o quê? Né? Porque se for olhar para nós, vai achar um monte de coisa errada. Vai achar em mim, vai achar no Marcos, vai achar no César, no Juliano, vai achar nos diáconos, vai achar nas nossas esposas, filhos, netas, vai achar em todo mundo, vai achar um monte de coisa errada. Hã? Inclusive quando a pessoa se olhar no espelho, é verdade, vai achar algumas coisas erradas também. Então, meus irmãos, nós temos que curtir a nossa igreja, nós temos que aprender a viver, suportando-nos uns aos outros em amor, e perdão é o único jeito da gente viver junto. Se você pensa que você vai num outro lugar, que você não vai precisar mais de cruz e de perdão, porque todo mundo é perfeitinho, como você, entre aspas, é perfeitinho, se acha perfeitinho, e não vai ter que necessidade de perdão, de reconciliação, você não vai achar a igreja aqui no mundo, não vai achar. Existe essa igreja, mas é lá na eternidade, ela não está pronta ainda. A igreja triunfante, aí não tem mais pecado, aí beleza. Aí seremos transformados deste corpo corruptível para um incorruptível, onde a presença do pecado já não é mais. E aí então sim, não teremos mais esses tipos de problemas, né? Aí beleza, aí tudo bem. E por enquanto não. Enquanto nós estamos aqui, é suportar um ao outro mesmo. Isso é questão de coragem, é questão de caráter também, e é questão de vontade. É questão de querer. Não, eu vou conviver com esses meus irmãos. Eu estou vendo um monte de coisa feia, mas eu vou ajudar eles. Se é que eu posso, eu vou ajudar eles. Eu vou estender a mão para esse monte de pecador, porque eu sou o último da fila, ou o pior deles. Eu quero ajudar os meus irmãos. Eu vou ficar nesse bando. Parece o bando de Davi, né? Vocês lembram do primeiro bando de Davi? Quem que tinha no primeiro bando de Davi? Eram homens que tinham amargurados de espírito, eram homens que foram demitidos dos seus empregos, eram homens que foram jogados fora das suas famílias, eram toda a rapa da sociedade e a exclusão da sociedade, né? Aqueles que estavam lá na periferia, ou aqueles que estavam na marginalidade, né? Esses eram os homens de Davi. Assim somos nós. Mas nós nos suportamos uns aos outros em amor. Por isso que eu estou falando isso, porque hoje nós vamos dar a prova disso. Porque se eu sou parte desse pão aqui, eu sou parte de vocês também. E nós todos somos partes de Cristo. Não porque eu sou melhor, não porque eu sou perfeito, não porque você é perfeito, mas porque Cristo me deu o privilégio de fazer parte do corpo dele. O mérito é dele, o sangue derramado foi dele, o corpo partido foi dele, ele me chamou para ser dele. Eu sou dele, não porque eu mereço, mas pela sua graça. Então eu sou sim dele, como você também é. E agora, partindo para a ceia, então, já falei, né? Cristo nos faz recordar do que ele já fez por nós, tornando-se o pão. Ele tornou-se o pão. Um pão. E nós somos parte desse pão partido. Esse pão partido simbolizando o seu corpo que foi partido, e também tomamos o cálice do vinho, simbolizando o sangue derramado por nós na cruz, para que nós pudéssemos então, o quê? Ter comunhão só com ele? Não, termos comunhão com ele e termos comunhão entre nós. Por isso eu sou parte desse pão e por isso eu tomo desse vinho, desse sangue, não é? Apesar das nossas limitações, diferenças e tudo que temos de errado entre nós, nós tomamos o pão. Nós comemos o pão e tomamos o cálice,
não é? E assim nós simbolizamos e dizemos para toda a potestade do ar que eu sou um com Cristo e eu sou um com os meus irmãos da ICCG. Eu sou um com os meus irmãos dessa igreja. Eu estou com eles, eu estou do lado deles, eu não sou melhor do que eles, mas juntos nós vamos continuar caminhando, por causa do perdão, por causa da reconciliação e por causa de Cristo, não é? Nós permanecemos juntos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente a ceia do Senhor. Enquanto nós cantamos um hino, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia, né? E aí você, no seu lugar mesmo, você aguarde, não tome ainda. Você aguarde, você vai receber o pão, você vai receber o cálice do vinho e não tome ainda, porque depois que terminarem os hinos, nós vamos então fazer a nossa celebração juntos, tá? Nós vamos tomar todos juntos. Nós vamos abrir um texto e vamos cear todos juntos, amém?